De que maneira o regime de bens de casamento do seu cliente pode influenciar no seu trabalho com holding familiar? Vamos lá. O artigo 977 do Código Civil, ele diz o seguinte, olha, faculta-se aos cônjuges contratarem sociedade entre si ou com terceiros, desde que não tenham casado no regime da comunhão universal de bens ou no da separação obrigatória. Ou seja, qualquer pessoa casada pode ser sócio numa boa, não tem nenhuma vedação. Porém, existem dois regimes que a lei, sabe-se lá Deus por quê, decidiu por impedir que eles sejam sócios. Tá? Aqueles que são casados no regime da comunhão universal de bens e no da separação obrigatória. Né? No meu sentir, isso é completamente equivocado, beira a inconstitucionalidade, porque estaria aí rompendo com o princípio da isonomia, o princípio da igualdade, né? Porque não tem a menor diferença entre a pessoa casada no regime da comunhão universal de bens e a pessoa casada no regime da comunhão parcial de bens, que só adquiriu bens onerosos na constância do casamento, nas duas situações as relações são idênticas, né? Absolutamente idênticas. Ou, por exemplo, as pessoas casadas no regime da separação total de bens, elas acabam adotando também realidades exatamente idênticas que naquele da separação obrigatória. Então não faz o menor sentido, na minha cabeça, beira a inconstitucionalidade, só que o fato é que o meu sentir nesse momento pouco importa. A lei é assim, esta é a norma. A junta comercial não abandonará esta norma, ele seguirá essa norma. E você lá, os casados deverão apresentar as suas, pelo menos as informações ou as certidões de casamento, e ao se verificar que são casados em regime de comunhão universal de bens, não poderão ser sócios. A junta comercial não vai aceitar, nem no da separação obrigatória. E isso tem um problema para o trabalho com holding familiar. Quando a gente fala em planejamento sucessório, é bem comum que no ambiente do planejamento sucessório, a grande maioria dos clientes sejam pessoas de idade mais avançada, porque é óbvio, né? O garoto de 18 anos não está nem um pouco preocupado em planejamento sucessório. Assim como uma pessoa de 30, ainda não, de 40 talvez, mas o de 70, ele enxerga o planejamento sucessório como uma necessidade. E aí, então, você tem um problema que em relação ao regime de bens de casamento, das pessoas com um pouco mais de idade ou que têm casamentos muito remotos, ou seja, pessoas que são casadas desde antes de 1978, né? Porque em 1977, mais precisamente, um dia depois do Natal, dia 26 de dezembro de 1977, uma época em que o Poder Legislativo funcionava, né? Entre o Natal e o Réveillon. Então, em dia 26 de dezembro de 1977, veio a lei do divórcio e que alterou o regime padrão de casamento. Né? Naquele momento estava em vigor aí o Código Civil de 1916. Né? Em 1916, o Código Civil estabeleceu no artigo 258 lá do Código Velho, revogado, que se não houvesse estipulação em contrário, né, valeria como regra o regime da comunhão universal de bens, também chamado de comunhão de bens. Então todo mundo que se casou até dezembro de 1977, a mais precisamente até 25 de dezembro de 1977, né, tem aí como regime padrão a comunhão de bens ou comunhão universal de bens, e essas pessoas não podem ser sócias. Tá? Isso foi alterado com a entrada em vigor da lei de divórcio, que previu então que o regime padrão era o da comunhão parcial de bens, e isso foi mantido no atual código, lá, o Código Civil de 2002, né, que estabeleceu no artigo 1640 que o regime padrão é o regime da comunhão parcial de bens. Pois bem, o problema está criado para essa grande gama de clientes que nós temos que não podem ser sócios. O que a gente precisa ter um cuidado muito grande é dialogar com os nossos clientes, que na verdade eles não vão poder ser sócios durante o quê? Uma semana? Né? Só uma semana, é o tempo deles fundarem a empresa, vir a resposta da junta comercial, né? É fato, eles vão ter que fazer uma outra alteração para integralizar os bens imóveis, né? E logo na semana seguinte, na semana posterior, quando vier a resposta da junta, e nenhum dos dois será mais sócio, os sócios então serão os filhos e eles serão administradores permanentes e usufrutuários. Como essa situação leva só uma semana, um mês, né, o que você faz é o seguinte: desde o primeiro momento, apesar de um dos dois não ser sócio,
os dois, na constituição da holding, os dois já são administradores dela. Né? Eles já são administradores. Mesmo aquele que não pode ser sócio, os dois podem ser administradores e exercer com idênticos poderes, tá? Essa administração. Um outro caminho também, e eu não vou falar dele aqui, mas já quero alertar você, te convidar a estudar o tema, é a possibilidade deles serem condôminos dessas cotas. Tá certo? Eles não podem ser sócios, mas nada impede que os dois estejam na sociedade na qualidade de condôminos daquelas cotas. Isso a gente vai falar num vídeo específico tratando mais um pouco sobre o tema. Tá certo? Então, o que fica por aqui, o que fica nesse vídeo, nesse tema, que é a ideia de que você precisa conversar com o seu cliente e explicar que é uma situação que dura muito pouco tempo e que os poderes estão todos preservados em relação à administração da sociedade, que sim, apesar de eles não serem sócios nesse momento, continua com os dois. Tá certo? A gente se vê na próxima.